536 o pior ano para se viver. Os historiadores concordam que 536 foi o pior ano para se viver. O que aconteceu? O século VI se orgulha de muitos eventos, pessoas e contribuições históricas excepcionais. A exceção, no entanto, foi um ano que foi particularmente sobrecarregado com um nível de tragédia e conflito que a maioria dos historiadores diz ter superado qualquer outro momento da história. 536 d.C. Esta foi a pior parte da Idade das Trevas. Chamar o período medieval de Idade das Trevas pode parecer um pouco exagerado para o período como um todo, mas cientistas e historiadores determinaram recentemente que a pior época para se estar vivo foi de fato durante um desses chamados Anos Negros. Em todo o mundo, da Europa à Ásia e à América do Sul, a civilização estagnou enquanto as pessoas enfrentavam adversidades causadas por terríveis eventos naturais. Pragas, fomes e desastres naturais contribuíram para os desafios do ano de 536 d.C., assim como mudanças políticas confusas e convulsões culturais. Viver na Europa medieval não era nada fácil e o século VI parecia excepcionalmente difícil de sobreviver. Não se preocupe, porém, cerca de 100 anos depois, tudo se recuperou da melhor maneira possível. A névoa que durou meses. Uma névoa desceu sobre a Europa e o Mediterrâneo e durou meses. O historiador bizantino Procópio serviu como conselheiro militar de Belisário, um dos generais mais ilustres do Império Bizantino. Procópio acompanhou Belisário em suas campanhas na Pérsia durante a década de 520 e novamente na Sicília em 536. Ele escreveu sobre um presságio que ocorreu naquele ano, pois o Sol emitiu sua luz sem brilho, como a Lua, durante todo este ano, e parecia excessivamente como o Sol em eclipse, pois os raios que ele irradiava não eram claros, nem como ele estava acostumado a emitir. E desde o momento em que isso aconteceu, os homens não estavam livres da guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. Procópio não foi a única fonte a mencionar a escuridão de 536. Miguel Ossírio, um escriba bizantino, também escreveu sobre isso. O Sol foi eclipsado por 18 meses. Durante 3 horas pela manhã daria luz, mas uma luz que não parecia nem dia nem noite. Outras fontes de todo o Mediterrâneo mencionam uma névoa, um véu de poeira que escureceu a terra por um ano por volta de 536. Quando os especialistas olharam para a época, eles descobriram evidências de uma erupção vulcânica massiva que possivelmente depositou cinzas em toda a terra. O nevoeiro revelou-se desastroso para o povo da Europa. Com a escuridão veio a fome generalizada. O efeito da escuridão prolongada na agricultura em 536 e nos anos seguintes foi prejudicial. Sem o sol, as safras não cresceriam. A temperatura da terra caiu entre 1,6 e 2,5 graus Celsius, e civilizações em todo o mundo lutaram para produzir alimentos suficientes para sobreviver. Miguel Ossírio descreveu a paisagem. Durante aquele ano, os frutos não atingiram a maturidade e toda a terra se transformou em algo meio vivo, ou como alguém que sofre de uma longa enfermidade. A escassez de safras estendeu-se da Irlanda através da Europa continental, através da Ásia até a China, logo após a erupção vulcânica em 536. O evento provocou temperaturas mais amenas que duraram décadas.
uma praga varreu o Império Bizantino. A persistente nuvem de poeira não foi o único problema que fez de 536 um ano tão ruim. Procópio mencionou uma pestilência que se seguiu à escuridão de 536, e Miguel, o Sírio, escreveu sobre a ruína que percorreu o Império Bizantino. Seguiu-se uma praga sem precedentes que começou em Constantinopla, onde no primeiro dia 5.000 pessoas morreram, no dia seguinte 10.000, o terceiro 15.000, o quarto 18.000, números relatados pelos auditores que o imperador havia colocado nos portões da cidade. Eles contaram até 300.000 pessoas, e então pararam de contar. Ninguém ficou imune, pois o primeiro atacou a classe pobre da população, depois os mercadores e a nobreza, incluindo o palácio imperial. Os sintomas começaram com uma ferida que se formava na palma da mão e progredia até que o afetado não pudesse dar um passo. As pernas inchavam, depois os bubões estouraram e o pus saía. A presença da praga em Constantinopla significava que a cidade começou a feder dos insepultos, e então eles foram lançados ao mar, mas os corpos continuaram a ressurgir. O imperador Justiniano ordenou que eles fossem retirados da cidade, mas muitas vezes os próprios portadores foram derrubados por doenças na rua. Além disso, acontecia mesmo que alguém entrasse em uma casa deserta e recolhesse seus tesouros para levar, mas acabaria não conseguindo sair vivo na porta na saída. As coisas ficaram ainda piores em outras partes do império. No entanto, o que veio a ser chamado de peste de Justiniano matou milhões de pessoas do Império Bizantino entre o início dos anos 540 e meados do século VIII. Nevou no verão. Alegadamente caiu neve de verão na China e na Mesopotâmia. Por volta de 536, o clima na China passou por algumas mudanças estranhas próprias. O Nanxin, uma crônica do século VI, relatou uma substância amarela semelhante a uma cinza caindo do céu. A composição exata do material permanece obscura, mas relatos o descrevem como sujeira ou poeira que pode ser recolhida em punhados. A substância apareceu 3 vezes no final dos anos 530. No ano seguinte, as crônicas chinesas indicaram neve durante os meses de verão. As crônicas das dinastias do sul relataram geadas no meio do verão, com neve em agosto, que arruinou as plantações em Qingchun e outras províncias. O resultado foi uma fome generalizada que durou cerca de 2 anos e resultou na perda de cerca de 70 a 80% da população. Relatórios adicionais de geada e neve na Mesopotâmia também apareceram durante o ano de verão de 536, e o inverno foi severo, tanto que pela grande e indesejada quantidade de neve, os pássaros morreram. Escandinavos abandonaram cidades inteiras. Durante o século VI, as aldeias nas partes oriental e central da Suécia viram tal declínio que muitas cidades foram abandonadas. A razão para esta desertificação permanece um tanto obscura, mas o véu de poeira de 536 e a subsequente escassez certamente influenciaram as ações dos escandinavos. Antes da evidência do núcleo de gelo sobre a erupção de 536, os teóricos acreditam que uma possível queda de meteoro causou tal devastação. Evidências adicionais mostraram que o abandono da aldeia aconteceu devido a incêndios em casas de fazenda, indicando que a realocação não estava fora de questão. Dito isto, uma lenda nórdica chamada Fimbulwinter inclui um inverno de 3 anos que ocorreu antes de Ragnarok, o fim do mundo, também conhecido como o crepúsculo dos deuses. É possível que a história do inverno prolongado tenha sido associado à escuridão prolongada presente neste século.
cronistas irlandeses descrevem escassez generalizada de pão. Os monges da Irlanda durante o século VI perceberam as quebras de safra ao seu redor. A tradição monástica na Irlanda, mais tarde apelidada de monarquismo celta, exibia amor pela erudição. Isso fez com que os monges não apenas copiassem os manuscritos existentes e preservassem o aprendizado, mas também mantivessem registros do mundo ao seu redor. O autor desconhecido dos Annals of Ulster registrou uma falha de pão em 536 e seu homólogo em Innisfallen indicou uma escassez de pão de 536 a 539. Ulster, na parte norte da Irlanda, e Innisfallen, localizada no sul, ficavam nas proximidades da Irlanda, onde alguns especialistas postulam que um vulcão desencadeou o nevoeiro de 536. Nuvens negra. As pessoas ficaram confusas e com medo dos céus escurecidos. Esta foi uma época de compreensão limitada da meteorologia e nenhum meio de transmitir informações, como uma erupção para o mundo em geral. Portanto, a camada de névoa estressou muitas pessoas que lutaram para entender suas origens. O historiador romano Cassiodoro enfatizou o desconforto causado pela nuvem que parecia pairar sobre ele e todos os outros por mais de um ano. Ele escreveu uma carta ao seu associado em 538 sobre os aspectos divinos assumidos das mudanças que testemunhou em meados do século VI. Estranho ter sido o curso do ano até agora. Tivemos um inverno sem tempestade, uma primavera sem suavidade e um verão sem calor, onde podemos procurar a colheita, já que os meses que deveriam estar amadurecendo o milho foram resfriados por bóreas. Como pode a lâmina se abrir se a chuva, a mãe de toda a fertilidade, é negada a ela? Essas duas influências, geadas, prolongadas e secas fora de época, devem ser adversas a todas as coisas que crescem. As estações parecem estar todas misturadas, e os frutos que costumavam ser formados por chuvas suaves não podem ser procurados na terra ressecada. O ar do meio está grossado pelo rigor da neve e rarefeitos pelos raios do sol. As erupções vulcânicas subsequentes só pioraram as coisas. Erupções vulcânicas na Islândia em 540 e 547 contribuíram para a escuridão geral da época. As três erupções juntas levaram ao que os estudiosos chamam de mini-era do gelo. Esta mini-era do gelo resfriou o planeta por pelo menos uma década, se não mais. O resultado foi a quebra de safra e a fome, o que levou a populações cada vez mais insalubres e suscetíveis a doenças. Com base nas cinzas vulcânicas tropicais descobertas nos núcleos de gelo do norte e do sul, alguns estudiosos postularam que o vulcão em El Salvador, em 535 e 536, deu início à pequena idade do gelo. Perto de San Salvador, o vulcão Liopango, agora um lago da cratera, entrou em erupção, também em meados do século VI. A erupção coincidiu com o período de hiato do Império Maia, durante a qual a população e as atividades de construção diminuíram. Outros acreditavam que a erupção de vulcões na América do Norte durante a década de 530 trouxe a enorme nuvem que pairava nos céus do norte e oeste da Europa. Mesmo sem a erupção de Liopango, um vulcão norte-americano ou qualquer outro evento vulcânico não fosse singularmente grande o suficiente para cobrir o hemisfério ocidental com cinzas, os eventos contribuíram para a escuridão geral dos meados do século VI.
Os eventos de 536 provavelmente selaram o destino do Império Romano. No século VI, o Império Romano mudou para o leste, para Constantinopla, sob a liderança do imperador Justiniano. O imperador bizantino tentou recapturar a glória e o tamanho do antigo Império Romano. Justiniano enviou generais para o oeste, principalmente Belisário, que lutou contra godos, cartagineses, vândalos e outros durante a década de 530. Justiniano falhou em sustentar os ganhos de Belisário devido à constante revolta e instabilidade imperial. Com a eclosão da peste bubônica em 541, o Império Bizantino perdeu entre 35 a 55% de sua população. E isso não apenas enfraqueceu o Império economicamente, mas também resultaram em convulsões sociais, fracassos militares e declínio administrativo. O Império Bizantino nunca se recuperou totalmente das perdas de safra, doenças e conflitos gerais desencadeados pelos eventos de 536. No oeste, o Império havia muito se dividido em estados individuais controlados por diferentes reis germânicos. Os ângulos, saxões, francos, ostrogodos, visigodos, vândalos e outros continuaram a lutar por pessoas e terras, aproveitando a falta de liderança centralizada e estabilidade econômica. Quando a erupção vulcânica de 536 aconteceu, foi exatamente quando o antigo Império Romano se tornou o mais vulnerável no leste e no oeste. A civilização Moche peruana supostamente também sofreu em 536. A civilização Moche já dominou a costa oeste da América do Sul, contribuindo para o patrimônio cultural e econômico da região. Os Moche eram pescadores ávidos e dominavam a irrigação para cultivar várias safras, incluindo feijão e milho. O comércio agrícola apoiou assentamentos como o homônimo da civilização, Moche, mas um ciclo de El Niño em meados do século VI causou águas tão quentes que as populações de peixes não conseguiram sustentar a vida. Enchentes e chuvas intensas destruíram as redes de irrigação, tornando impossível o cultivo de alimentos suficientes para alimentar a população. A fome e o caos climático combinados com uma liderança ineficaz, e os Moches nunca mais alcançaram sua força anterior. Inicialmente, os historiadores acreditavam que o El Niño, às vezes referido como Super El Niño, poderia ter sido desencadeado por uma erupção vulcânica, provavelmente em Krakatoa, na Indonésia. Um grupo de estudiosos analisaram as evidências em 2018. As horríveis condições descritas por contemporâneos em 536 receberam nova atenção em 2018. O historiador de Harvard, Michael McCormick, estava entre um grupo interdisciplinar de acadêmicos que reuniu suas pesquisas para determinar se 536 foi realmente o pior ano de todos os tempos. No entanto, o grupo iniciou suas pesquisas com um objetivo diferente em mente. Em vez disso, os 12 acadêmicos queriam respostas sobre o uso do metal, cunhagem e mudanças nos sistemas monetários do século VII. Sua investigação passou a incluir análises de geleiras nos Alpes suíços para descobrir o que trouxe um longo período de escuridão que durou 18 meses durante os meados do século VI. Por meio de pesquisa tecnológica sem precedentes, uma equipe de professores encontrou cinzas vulcânicas de um vulcão islandês em amostras de gelo de geleiras suíças. Coincidentemente, as amostras datavam de 536. Isso confirmou um evento vulcânico que lançou cinzas na atmosfera do norte da Europa e se espalhou pelo mundo, desencadeando uma crise global.
Os anéis das árvores revelam o quanto o clima impactou o meio ambiente. A nova evidência de núcleo de gelo apresentada pelo estudo de 2018 e outros se baseiam em evidências descobertas por dendrocronologistas durante a década de 1990. A dendrocronologia usa os anéis de uma árvore para determinar a sua idade. De acordo com o professor do estudo de 2018, os cientistas primeiro olharam para os anéis de árvores islandesas e viram que algo significativo havia acontecido em meados do século VI. O crescimento das árvores diminuiu, indicando temperaturas mais frias do que o normal. As novas evidências do núcleo de gelo adicionaram especialidades a essas descobertas e ajudaram a rastrear o evento catastrófico que deu início a uma mudança massiva até o ano 536. Pesquisas adicionais mostram que o crescimento das árvores diminuiu em todo o mundo, na América do Norte e na Europa. Dados de anéis de árvores indicam que o mundo ficou consideravelmente mais frio por pelo menos 15 anos após a erupção de 536. Entre 536 e 545, as temperaturas mundiais atingiram o nível mais baixo em 2000 anos. De acordo com amostras de gelo, as coisas melhoraram cerca de um século depois. Enquanto os estudiosos procuravam respostas sobre economia, cunhagem e uso de metais durante o século VII, eles encontraram dados que levaram a uma conclusão sombria. 536 não foi apenas o pior ano para se viver, mas foi apenas o início de alguns dias verdadeiramente horríveis. No entanto, Christopher Lovelock, Michael Cormick e outros também descobriram quando as coisas começaram a melhorar para a humanidade. De acordo com suas amostras de gelo, o chumbo apareceu na atmosfera por volta de 640. Isso indica que as pessoas começaram a produzir prata como material para a troca monetária. Para os especialistas, a introdução da prata significava que as pessoas desejavam mais cunhagem, sugerindo uma melhoria na perspectivas econômica. As coisas estavam melhorando um século depois em alguns lugares, embora algumas regiões não experimentassem a introdução da prata em suas economias até a década de 660 d.C. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia os fatos ocorridos em 536? O que você acha que de fato aconteceu na época? Será que foi erupção vulcânica ou outro evento? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar o nosso canal se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!